e de muitas pessoas, né? A começar pelo presidente da República, que a gente não pode dizer é o mais importante, esse é o cara que é o técnico do time, você não pode esquecer dele. Mas ele foi responsável pelo pagamento do auxílio emergencial. Mas o ministro Onyx foi fundamental para pagar essa dádiva que caiu, não dos céus, mas das contas públicas, essas bem utilizadas, do dinheiro público bem utilizado, que serviu para salvar muita gente, mas muita gente mesmo, no país que teria morrido de fome se não fosse esse auxílio emergencial. E dentre as coisas mais importantes que foram conquistadas aí, não foi só o auxílio emergencial, foi inserir pessoas que não existiam dentro do contexto. Pessoas que o Brasil não sabia que existiam. E pessoas que representam, por exemplo, a Bruxelas, a Bélgica, que tem a capital Bruxelas, que é a capital da comunidade europeia inteirinha. A Bélgica tem 11 milhões de habitantes. E aqui acho que nós descobrimos, se não mais agora, mas tínhamos descoberto 26 milhões de invisíveis. Dá 2 vezes o país que tem a capital, 2, quase 3, que tem a capital da comunidade europeia. Então esse trabalho foi maravilhoso, magnífico e foi fundamental para salvar a pátria de muita gente que teria morrido de fome. Ministro, o Barretinho está do lado aí, um prazer grande estar com vocês de novo. É um prazer estar falando com vocês. Quando estiver com o presidente, agradeço ao presidente por ter me passado uma mensagem quando eu tive um pequeno infarto agudo no miocárdio no domingo passado. Ele foi um dos primeiros a mandar a mensagem. Eu sou muito grato a ele, diga isso a ele. E é um prazer estar de volta conversando com o senhor e com o Barreto numa segunda chance que nós tivemos, né, ministro? O senhor também ficou doente, né? O Barreto acho que não, o Barreto é esse cara. O Barreto Também, acho que não ficou pegou doente. Covid. Também? Então nós três aqui, nós estamos numa hora extra terrível. E agradecemos a Deus e a medicina, aos médicos também, mas que primeiro a Deus, acima de tudo, a nossa gratidão. Mas eu tive lá do outro lado, Jesus mandou um abraço pro senhor, viu? Porque dessa vez foi feia a coisa. Mas enfim, que barbaridade esse negócio desses candidatos aí, que vai ser divulgado o nome dos caras, com patrimônio de 300 mil, mais de 1 milhão, recebendo auxílio emergencial. Primeiro que é um absurdo, e segundo, se esses caras são sujeitos a alguma sanção. Vamos saber do ministro. Que prazer, ministro, falar com o senhor sabe que eu adoro o senhor, aprendi a gostar do Barretinho e de vocês como gente da família, que vocês ajudaram muita gente. Prazerão em falar com vocês mais uma vez aqui. Bom, Datena, primeiro, alegria de te ver bem, né? Eu e todo o Brasil, né? Feliz aí com tu tá em plena forma aí para comandar, né, esses espaços importantes de informação, né, na Rádio Bandeirantes, depois na TV. Em relação a essa situação, a gente tem que lembrar que quando foi feita a lei, lá em abril, a lei não tinha esse limitador dos 300 mil. Isso é um dado importante. Quando nós fizemos a extensão do auxílio emergencial, por sugestão, inclusive, de órgãos de controle, como, por exemplo, a própria CGU e técnicos do TCU e da Receita Federal, nós avançamos. E no texto da medida provisória que prorroga, então, o auxílio emergencial até dezembro, com o valor de R$300, quantas vezes nós conversamos ali em junho, julho, mas vai acabar, como é que vai ficar, o que nós vamos fazer, né? Aí o presidente tomou a decisão da gente prorrogar mais algumas parcelas, né, de R$300 até o final do ano. E quando nós emitimos essa medida provisória, nós acrescentamos essa baliza, ou seja, o sarrafo era diferente, né? O limitador era ter declarado R$28 mil em 2019, referente a 2018. Nós puxamos isso para 2020 com o ano base 2019, ou seja, nós atualizamos e, além disso, nós elevamos esse sarrafo, vamos dizer assim, ou seja, quem tivesse patrimônio registrado acima de R$300 mil,
não teria direito à parcela. Ou seja, tudo isso atendendo sugestões e especificações da Receita Federal, da Controladoria Geral da União, e também no diálogo permanente que nós mantemos com o TCU, com o objetivo de fazer com que esses recursos chegassem realmente para aqueles que mais precisam e não, como a gente está vendo, né, para pessoas que em algum momento têm condição, por exemplo, de estar disputando uma eleição, são candidatos à vereança, né, e que se valeram dessa possibilidade. Mas, para ser justo, a gente tem que lembrar que de abril, 2 de abril, até julho, que foi o período de vigência da lei, nós tivemos naquele período um fator que não levava em consideração os R$300 mil de patrimônio. Isso passa a acontecer a partir de setembro, quando nós fazemos, então, o texto da medida provisória, o Ministério que contribuiu, uma das contribuições foi exatamente com esse limitador. Então, a partir daí é que vem o limitador, ou seja, então, significa que de abril até agosto pode ter acontecido, e aí então esse volume de pessoas que foi encontrado, que tinham patrimônio acima de 300 mil e que a partir de setembro eles foram cortados, mas como a lei não previa, eles acabaram recebendo antes. Bom, e quem continuou recebendo após o fator limitador? Como é que fica a situação? Datena, primeiro, feliz. Ei, Barretinho, em primeiro lugar, você está em forma, hein, Barreto? Pô, você pode entrar jogando hoje, que coisa, hein, ministro? Bom, o ministro sempre foi atleta, mas você era assim, meio como eu, meio cheinho, mas você tá, ó. Pô, rapaz, tô gostando de ver. Pois não, Barreto? Obrigado, Tena. Feliz que você está em forma também aqui com a gente, viu? É um prazer sempre falar contigo, pelo carinho, pela forma profissional e cuidadosa que você tem com os cidadãos brasileiros, e em especial comigo. Obrigado, Tena. Vamos entender aqui sobre as pessoas que foram avisadas aí do TCU, né? São 10,7 mil, aproximadamente, pessoas que receberam, são os candidatos. Dessas pessoas, apesar das regras que o ministro acabou de falar, quer dizer, a lei, ela nasce com uma fragilidade, não porque ela é errônea, mas é porque era o que era melhor, que era possível ser feito naquele momento, né? A gente aprendeu com isso, várias pessoas colaboraram, a gente evoluiu na medida provisória, usando a lei do tijolinho de baixo e colocando uma medida provisória já no tijolinho em cima, né? Falou, vamos aprender com isso, o que mais dá para ser acrescido. E aí a regra de patrimônio entrou. Daquele pessoal antigo, desses 10,7, Datena, é importante saber que 1.262 pessoas, elas já tiveram seu auxílio cancelado, independente da regra de patrimônio. Por quê? Nós aqui, porta para dentro, temos a nossa esteira de auditoria interna. E quando havia um indício que a pessoa falou um valor de renda que não era condizente, e a gente percebia em outras bases de dados, nós aproveitamos e fizemos um cancelamento. É um cancelamento que a gente chama de cancelamento arriscado. Por quê? Porque a pessoa declarou que não tinha renda. Então, como é que você cancela por ela dizendo o contrário e você não tem como provar? O que nós fizemos? Cancelamos para esse universo onde a gente percebia por outros fatores nas bases de dados que essa pessoa não deveria receber, e se ela contestasse, nós aceitaríamos e devolveríamos a condição de pagamento. O que acontece é que elas não contestaram, então das 10.700, 1.262 pessoas, mesmo que a lei não tivesse essa previsão, tiveram seu cancelamento. E a partir de setembro, aí a regra muda, as bases são atualizadas com a Receita e a gente não deve mais fazer pagamentos para as pessoas com patrimônio de 300 mil ou mais. E se acontecer? Olha, tem uma coisa que eu divido aqui com vocês, que é um cuidado. Muitas vezes, o Tribunal de Contas da União pode fazer, outros órgãos podem fazer, a boa mídia, na ótica de pesquisa, pode fazer, vai acabar utilizando a informação que está aberta a todo contribuinte. Qual que é a parte que está aberta de patrimônio dos candidatos? A base que eles declararam ao Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a base que nós usamos para o cancelamento? O dado oficial da Receita Federal. Então vai haver eventualmente uma diferença, mas o que importa é nós estamos seguros de que o critério de patrimônio é o critério da declaração da Receita Federal, que é o mais atual, é o critério que eles fizeram agora, né, na lei 19/20, e com base nele nós fazemos os bloqueios
os cancelamentos, e se porventura ou tiver uma variação de patrimônio depois da entrega do documento à Receita Federal, infelizmente essa é vou chamar assim, a imperfeição do sistema, né? Alguém pode ter recebido um patrimônio, por exemplo, uma herança, recebeu uma casa e as pessoas conseguiram uma casa de 300 mil reais, por exemplo, agora, recente. Eu não vou ter esse dado para poder derrubar e cancelar, mas eu vou então usar, esse é o critério sedimentado na legislação, na MP1000, que é a base da Receita Federal 1920, que é a última que nós temos atualizada. E para essa, independente dele ser candidato, não candidato, está no cadastro único, Bolsa Família, é um informal, não importa. Identificado nessa base da Receita, todos serão bloqueados e cancelados a contar de setembro, que é o critério onde vale o aperfeiçoamento da lei. Bom, eu estou convidando desde já o ministro e o Barreto a participarem do Brasil Urgente o dia que eles quiserem e a hora que eles quiserem. Foi uma pena porque a entrevista ficou prejudicada, houve um ligeiro atraso e nós temos o horário político já na sequência. Então vai ser difícil a gente fazer a entrevista que a gente gostaria de fazer. Mas vocês estão convidados ou a voltar aqui ou a hora que vocês quiserem, o momento que vocês quiserem. O Brasil Urgente está com o espaço aberto para vocês lá, com o espaço nacional que foi sempre ocupado de uma forma brilhante por vocês, passando ao povão o que o povão precisava saber no momento mais legal. E a gente, como o Barreto disse, e o senhor também, é um aprendizado, né? Então tem coisas que você vai tomando e depois é transformado em lei, mas é tudo um grande aprendizado. Deixa eu aproveitar para perguntar do Renda Cidadã, que tem muita gente perguntando, e queria pelo menos uma, duas perguntas para ouvinte, se houver tempo, né? Porque 11h56 nós temos que entregar para o horário político, aí senão eu vou preso, né? E eu não quero ser preso. Então, sobre o Renda Cidadã, o que nós temos de novidade, ministro? Bom, Datena, primeiro em relação ao convite, o Barreto e eu nos sentimos honrados, né? Sempre de participar do Brasil Urgente. Vamos ver se a gente consegue construir para amanhã, tá? Hoje, no final da tarde, a gente está... Tá, mas amanhã... Seria maravilhoso, seria ótimo. O Daniel está aqui assistindo a nossa entrevista, então aí depois a Débora conversa com ele, nós acertamos para amanhã à tarde para poder participar. Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão, o Ministério, e eu já falei isso aqui, lá na televisão, contigo, com os nossos ouvintes, o Ministério trabalha desde novembro do ano passado, né, na reformulação do Bolsa Família. Ele está pronto, né? Nós temos aqui o programa ajustado, né, com as questões que envolvem a empregabilidade, o mérito, né, uma série de questões novas. Nós aprendemos muito com o auxílio emergencial. Quando nós tomamos, eu já contei isso também aos seus ouvintes, a decisão aqui nessa mesa que nós estamos, né, de que iríamos fazer a busca dos elegíveis por um aplicativo de celular, a partir daí desencadeou um aprendizado gigantesco para todos nós, quer de tecnológico, quer da digitalização, quer do aperfeiçoamento do cadastro único, nós estamos revisando e refinando aqui dentro do Ministério. Então, nós temos muitas coisas importantes para contar. Agora, evidentemente que isso vai depender do ok do presidente, ou seja, o presidente tem que nos autorizar para que a gente já se manifeste sobre como será o programa a partir de janeiro, né? Então, eu converso amanhã, no início da tarde, com o presidente, eu vou tocar nesse assunto com ele, talvez já no final da tarde a gente já possa sinalizar, né, em relação a ti, aos ouvintes e os telespectadores que acompanham o Brasil Urgente, quem sabe a gente já possa talvez avançar em alguma coisa, mas eu dependo da sinalização dele. Nós temos um formato que respeita aquilo que nós recebemos ou que está previsto no orçamento do ano que vem, não tem nada que furar teto, não tem nada que ter fonte extra de financiamento. Agora, se a economia encontrar mais recursos do que já estão previstos para o ano que vem, a gente pode avançar no número de famílias. Então, isso é desejável. Então, nós precisamos, primeiro, que o presidente nos dê o ok, e segundo, que a economia proponha algo que o Congresso Nacional aceite e que a gente possa aumentar os recursos para
o programa no ano que vem, seja ele como Bolsa Família, seja ele como Renda Cidadã, né? Mas vamos dizer assim, a estrutura dele está completamente pronta, nós já sabemos como fazer, nós estamos trabalhando com parceiros que vão nos ajudar nesse processo, exatamente para poder trazer para esse programa o mérito, a segurança para as pessoas, a emancipação das famílias, o que nós conseguimos com o auxílio emergencial em termos de transformação da vida das famílias é algo encantador, é algo impressionante. Nós colhemos alguns depoimentos da Tenda que são absolutamente emocionantes. Nós preparamos um pequeno, vamos dizer assim, filmetezinho de 3 minutos que conta essa história, né, de uma história maior, de 24 minutos que eu vou levar para o presidente amanhã, pedir autorização dele para botar nas plataformas, né, para que as pessoas possam conhecer. A gente não tem ideia do quanto transformador isso foi na vida das pessoas. Nós aprendemos muito com isso, as pessoas nos ensinaram muito. As participações aqui no programa, nós modificamos coisas do projeto e do programa a partir de sugestões que os teus telespectadores nos deram, né? Então, todos nós aprendemos com isso. A gente tem uma história muito bonita para contar e a gente está louco para contar, mas o presidente tem que fazer assim para a gente. E eu conto essa história todo dia lá no Brasil Gente, mostrando a necessidade do povo que foi beneficiado exatamente por esse auxílio emergencial. Talvez vocês não tenham a mínima ideia do que o Brasil foi ajudado, do que a população brasileira, que a maioria de pobres, foi ajudada por esse projeto de vocês. Vocês não têm ideia. Isso é uma coisa histórica e que só a história vai poder contar. Isso eu estou falando, não é para adulação nem coisa parecida, eu tenho horror disso, porque nós acompanhamos juntos a história. Nós estivemos ao lado de vocês, par e passo, do pessoal da Caixa, mas principalmente de vocês. Estivemos juntos aí acompanhando essa história e eu me sinto muito orgulhoso em tê-los podido ajudar. E quero continuar ajudando, porque acho que esse é o principal objetivo. Infelizmente o nosso tempo aqui acabou, eu espero que vocês possam comparecer amanhã no Brasil Gente. Se não puder, eu vou entender, porque tem a reunião com o presidente, mas eu estarei esperando lá, porque acho que vai ser muito bacana. E aviso aos ouvintes da Rádio Bandeirantes que as perguntas foram feitas pelo WhatsApp, já foram centenas, hein? Em pouco tempo. Porque eu não queria contar, mas o ministro Barreto batem recordes de audiência toda vez que aparecem lá no Brasil Gente. É uma coisa impressionante, eu até mostro as perguntas chegando do Brasil inteiro. Ministro, foi um prazer enorme falar com o senhor. Barreto, foi um prazer enorme falar contigo e parabéns pelo trabalho que vocês realizaram até agora, ajudando quem precisa, que é o povo brasileiro. Tá bom? Obrigado, tchau, obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Abraço grande, vamos ver se da manhã eu encontro essa dupla amanhã lá no Brasil Gente. Vamos ao horário político aí.